vamos dar uma olhada, vem para mim aqui, vamos dar uma olhada então como o processo de organização, como o CESP tem cobrado os tópicos de organização. Vem comigo. Pessoal, vamos lá. Primeira questão aqui. Assinale a opção que apresenta o arranjo organizacional que tem como vantagem o fato de as decisões serem tomadas mais rapidamente pelos próprios executores. Pessoal, bem interessante aqui essa questão. O que ele está falando aqui? As decisões serem tomadas mais rapidamente pelos próprios executores. Isso aqui é questão de centralização e descentralização. Qual é a principal diferença, gente? A principal diferença é o seguinte, vamos imaginar aqui duas empresas diferentes, tá? A empresa onde você tem centralização, a tomada de decisão, ela é feita onde? Na cúpula. Aonde você tem descentralização, a tomada de decisão é espalhada pela organização, principalmente por quem toma a decisão, tá? Então, quando a gente fala, aliás, preste atenção, hein, gente, que isso aqui não caia na diferença do que é a descentralização do direito administrativo e a descentralização da administração. No direito administrativo tem muito essa questão, né? O que é descentralização é para outros entes, concentração é para dentro da organização. Isso é um conceito só do direito. Para a administração não existe desconcentração. Qualquer delegação, digamos assim, da cúpula ali para baixo é descentralização, tá? Então, basicamente, o que é descentralizar? É você delegar para os níveis inferiores a tomada de decisão. Você vai deixar aquele cara que está lidando ali diretamente com o problema tomar a decisão. Vamos voltar aqui para a tela. E, obviamente, qual é a vantagem de você descentralizar? Uma delas é exatamente essa aqui. A decisão é tomada mais rápida. Mas por que é mais rápido, Rodrigo? Porque o cara já está lá, velho. O cara já está ali. Então, é óbvio que é muito mais rápido ele tomar a decisão do que ele informar para o chefe, contar o que está acontecendo, explicar a situação toda. Até o cara tomar uma decisão, obviamente, vai demorar mais, né? Então, uma das vantagens da descentralização é essa. Outra é que o cara está lidando diretamente com o problema, muitas vezes está melhor, sabe melhor o que aconteceu. É uma decisão, em geral, que é mais eficiente. Agora, em compensação, a centralização demora mais a tomar decisão. Em compensação, as decisões são mais homogêneas. Por que homogênea? Porque tem menos gente decidindo. Na hora que você delega, descentraliza, então vamos imaginar um órgão nacional, tá? Você descentralizou a tomar decisão de um problema, seja ele qual for, para o cara ali que está lidando diretamente com o usuário ali, o cidadão, por exemplo, no caso do setor público. O cara do Rio Grande do Sul provavelmente vai decidir de uma forma, o cara do Ceará de outra, o cara do Amazonas de outra, o cara de Minas Gerais. Ou seja, existe uma diferença razoável ali, que é a diferença muitas vezes do entendimento do cara, da interpretação. Tem gente que é mais rígida, tem gente que é mais leniente e por aí vai. Quando tudo é decidido em Brasília, em geral tem duas pessoas tomando decisão e ela, diga assim, ela sabe melhor do que a organização como um todo quer, ou seja, está mais alinhada ao objetivo organizacional e as decisões são mais homogêneas porque elas variam menos, porque tem menos gente decidindo. É isso, tá? Então vamos voltar aqui para a tela. Gabarito é letra E, descentralização sem medo de ser feliz, tá? Show de bola, vamos para mais uma. Assinale a opção que indica o tipo de departamentalização que tem como vantagem a maior especialização das pessoas e como desvantagem a pouca interação interdepartamental. Pessoal, questão bem interessante. O que é departamentalização, gente? Departamentalização, a empresa começa a crescer, ela começa a criar departamentos. Então, você começa a dividir a organização em setores. Isso aqui é um departamento, né? Se você já trabalhou, você sabe disso.
vai trabalhar, normalmente tem ali departamento de pessoal, departamento de marketing, de finanças e por aí vai, tá? Agora, quais são os tipos de departamentalização? É o critério que você escolhe para fazer essa divisão. O mais comum é esse que eu acabei de dizer, que é o que a gente chama da departamentalização funcional. Então, é o mais comum no governo, na iniciativa privada. Você chega ali, tem a gerência de marketing, gerência de produção, gerência gerência financeira. Qual é o critério sendo usado ali? É a especialização das pessoas, tá? Ou seja, de acordo com a especialidade ali daquelas pessoas que trabalham ali, todo mundo, em geral, tem o mesmo tipo de educação, de formação, né? Então, esse é um critério. Existem outros. Então, você pode departamentalizar, por exemplo, por área geográfica, que também é comum no setor público. Então, por exemplo, Superintendência do Rio de Janeiro, Superintendência do Espírito Santo, Superintendência de São Paulo e por aí vai. Você pode fazer por processo, por projeto, por clientela, por produto. Então, o tipo de departamentalização é o critério que você está usando para você dividir a organização. Agora, vamos voltar para a tela aqui. Por quê? Porque ela está falando o quê? Qual é a vantagem? É a maior especialização das pessoas. Olha, a grande vantagem da departamentalização funcional tem exatamente porque todos os especialistas estão ali juntinhos, no mesmo setor. Então, um vai passando sua experiência para o outro. Essa é a grande vantagem da departamentalização funcional. E a desvantagem é que exatamente porque todo mundo está ali junto, você interage menos, ou seja, quem é de finanças só vive ali com o pessoal de finanças, quem é de marketing só vive ali no setor de marketing. Então acaba que fica todo mundo na sua caixinha, como se diz, né? Muitas vezes aquele profissional que trabalha ali naquele setor mal sabe o que está acontecendo nos outros. Essa é a grande desvantagem. Você tem pouca cooperação e interação entre os departamentos, tá? Então, voltando aqui para a tela, a gente já viu que o nosso gabarito é a letra C. Então, as outras alternativas, por processo, clientela, território, produto, não tem como vantagem a especialização. Tranquilinha essa aqui, vamos para a próxima. Assinale a opção que indica atividade inerente à função administrativa chamada de organização. Então, vamos lá. Letra A, distribuição dos processos de trabalho em departamentos. Logo de cara, a gente já tem o nosso gabarito. Gabarito letra A. Por quê? Porque a departamentalização, né, é exatamente um dos elementos ali do processo de organização. Letra B, definição da visão de futuro da instituição e dos valores a serem cumpridos pelos empregados. Pessoal, isso aqui é planejamento, né? Planejamento. Não é organização. Criação de sistemas de monitoramento dos prazos e da qualidade dos serviços prestados. Aqui seria a função de controle. Controle. Letra D, realização de reuniões para orientação sobre execução de atividades na busca de engajamento. Aqui está com cara de processo de direção. Então, quando fala ali de motivação, fala de liderança, de comunicação, a gente está falando do processo de direção. E avaliação das metas alcançadas em cada departamento também é processo controle. Show de bola, gabarito letra A mesmo. Vamos para o próximo. Estruturas organizacionais horizontalizadas são caracterizadas pela existência de vários níveis hierárquicos na organização. Pessoal, negativo, né? Para começo de conversa, o que é uma estrutura organizacional horizontalizada? Tá? Quando a gente fala que uma organização é horizontalizada, significa que ela funciona como se fosse uma pirâmide achatada, tá? Então, ela tem menos níveis hierárquicos. Então, o cara, para sair do início ali do nível operacional e chegar até o topo, ele tem menos degraus, digamos assim, degraus, sei lá, nem lembro como é que fala isso. Ou seja, tem menos níveis hierárquicos para chegar lá, tá?
Já uma estrutura organizacional verticalizada, preste atenção, como se fosse uma pirâmide mais pontiaguda, assim. Tem muitos níveis até você chegar lá em cima. Então vamos aqui fazer um desenho aqui rapidinho. Uma estrutura horizontalizada seria algo como assim, tem poucos níveis hierárquicos, e a pontiaguda seria algo como assim, com muitos níveis hierárquicos, tá? Então, obviamente, a gente já tem condição de ver que está errado, né? Ou seja, se ela está horizontalizada, ela não tem vários níveis hierárquicos, ela tem menos níveis hierárquicos. Então, por isso, o gabarito é questão errada. E, obviamente, antes da gente passar para a próxima, lembrar que esse, hoje em dia, é o modelo mais buscado. Né? Por quê? Porque se diz que as estruturas horizontalizadas elas são mais flexíveis, elas se adaptam melhor às mudanças, elas conseguem, digamos assim, lidar melhor com esse dia a dia hoje que é mais dinâmico, né? Enquanto que essas estruturas mais verticalizadas são mais aquelas burocratizadas, com muitos níveis hierárquicos, onde a comunicação demora muito para chegar lá em cima e voltar. Então, hoje em dia, as mais buscadas são as horizontalizadas. Belezinha, vamos para a próxima. Quanto maior for a variedade de produtos ou serviços desenvolvidos por uma organização, maior será a heterogeneidade na estrutura dessa organização. Pessoal, essa questão, quando apareceu, eu achei bem interessante, porque foge muito da decoreba. Deixa eu me botar aqui pequenininho, aqui, que vocês vão ver melhor e eu não tampo a questão. O que eu achei interessante aqui dessa questão? O que ele falou ali? Que quanto maior for a variedade de produtos ou serviços por uma organização, maior será a heterogeneidade na estrutura. Ou seja, em teoria, o que significa heterogeneidade na estrutura? É você ter tipos de estrutura diferentes dentro da organização. Isso ocorre quando, gente? Quando é que você tem vários tipos de estrutura dentro de uma organização? Quando ela é grande, né? Quando a empresa é pequena, você não tem vários tipos de estrutura numa empresa pequena. Agora, imagina uma multinacional que opera com inúmeros produtos, linhas de produtos diferentes. Aí ela pode ter ali vários tipos de estrutura dentro da organização? Pode. Então, por exemplo, num país tal, a estrutura é assim, no outro é assado, com a linha de produto sim, é de uma forma, com a outra linha de produto é de outro. Ou seja, dentro daquela mega organização, você tem várias estruturas diferentes. Então, dá para a gente dizer que isso está certo? Dá. Ou seja, a tendência é, se a organização ela oferece um número grande de produtos e serviços, é que ela é uma grande empresa, né? Uma pequena empresa não consegue oferecer um monte de coisas diferentes, né? Isso, obviamente, generalizando, tá, gente? Não dá, pode ter exceções, tá? Mas o normal é isso acontecer. Então, beleza, a questão tá ok, faz sentido. Então, vamos voltar aqui para cá. Gabarito, questão certa. Vamos lá, mais uma. Nas organizações em que o nível de centralização é elevado, a tomada de decisões fica concentrada no topo, ou seja, no nível institucional, com pouca ou nenhuma delegação de decisões a outros níveis. Pessoal, a gente já viu isso, a gente já falou ali sobre centralização e descentralização. Ou seja, se você tem um nível de centralização elevado, significa que o grosso das decisões está o quê? Está no topo. Né, no nível institucional. Muita gente chama isso aqui do nível estratégico. Com pouca ou nenhuma delegação de decisões a outros níveis. Tá perfeita essa frase aqui, não tem o que falar. Gabarito, questão certa. Show de bola. Na determinação da estrutura departamental de uma organização feita com base nos seus serviços prestados, adota-se o critério de departamentalização funcional. Pessoal, repara que essa questão, para quem estudou, ela está dada, né? O que a gente falou sobre departamentalização há pouco tempo atrás? Que departamentalização é o critério que você escolhe para dividir.
E a questão já começa dizendo que na determinação da estrutura foi feita com base nos serviços, não é estrutura funcional, não é departamentalização funcional. Volta para cá. É com base é o que a gente chama de produtos ou serviços. É isso, tá? Ou seja, a departamentalização é aquela baseada em produtos e serviços. Show de bola, por isso não tem nada a ver de funcional. A departamentalização funcional seria aquela que é baseada no quê? Na especialidade, na função das pessoas. De marketing, produção, pessoas, RH, né, como muita gente chama, recursos humanos, departamentação, departamento financeiro e coisas do tipo, tá? Gabarito, então, questão errada. Gabarito, questão errada. Caso uma organização, para estabelecer seus departamentos, deseje considerar a distribuição territorial de suas atividades, ela deverá observar as técnicas de departamentalização geográfica. Perfeito, né, gente? Inclusive, tem muito autor que fala de departamentalização territorial e não de geográfica, mas é a mesma coisa. Ou seja, o que é a departamentalização geográfica ou territorial? É aquela que usa o critério do território, do local. Então, gerência de São Paulo, gerência do Rio Grande do Sul, do Piauí, de Pernambuco e por aí vai. Tá? Ou pode ser, por exemplo, por cidade, ou pode ser por região. Então, superintendência do Sudeste, superintendência do Nordeste, e por aí vai, do país, né? Ou seja, tem multinacionais onde cada país tem a sua filial, e por aí vai, tá, gente? É só você ter como critério a localidade e não outro aspecto, tá? Então, vamos voltar aqui para a tela. Gabarito agora, sim, questão certa. Gabarito, questão certa. Show de bola essa aqui, tá? Vamos lá. A departamentalização por processos propicia otimizar o arranjo físico e o uso de recursos, embora se caracterize por baixa flexibilidade para mudanças organizacionais. Pessoal, o que é a departamentalização por processo? Se você já estudou gestão por processo, você sabe que você fazer uma gestão baseada no fluxo de trabalho, né? Então, aqui, ó, faz aqui, passa para tal atividade. Opa, volta aqui, peraí. Opa. E aí tem uma decisão aqui, aí vem para cá, vai para lá. Ou seja, você faz ali o fluxo de trabalho e aí você faz a tua gestão baseada no fluxo de trabalho. O que normalmente a gestão por processos ela faz? Se o foco está no processo, você tem uma preocupação grande, por exemplo, ali com o layout, de você tem o foco ali no cliente, na melhoria ali no processo de trabalho. E uma das vantagens é exatamente você otimizar esse arranjo físico e o uso de recursos, ou seja, tentar minimizar os custos ali na gestão do processo, reduzir ali a problemas, defeitos, melhorar a qualidade. Tudo isso é uma das características. Agora, um dos problemas que se tem é que é difícil você alterar algo ali na organização, ou seja, tem uma menor flexibilidade a mudanças externas. Tem mais dificuldade de se adaptar a mudanças externas, por isso a questão está certa. Acabei de questão certa. Vamos para a próxima. Nas organizações com estruturas fortemente descentralizadas, embora haja distanciamento dos gestores na tomada de decisão, é evidente a redução tanto de custos operacionais quanto da duplicidade de esforço. Pessoal, tem uma pegadinha aqui que é o seguinte. Nas organizações com estruturas fortemente centralizadas, o que você tem? A tomada de decisão está espalhada pela organização, né? Existe uma delegação grande. Beleza, até aí estamos juntos. Agora, tem um distanciamento do gestor da tomada de decisão
Depende do gestor que você está falando aí. Se for o gestor aqui de cima, sim. Ou seja, o cara aqui de cima está mais distante da tomada de decisão. Mas se for do tomador de decisão, ele está mais próximo do problema, né? Beleza. Agora, de qualquer maneira, você tem redução de custo? Tem. Agora, da duplicidade de esforços, não. Ou seja, um dos problemas que você tem quando você vai delegar para um monte de gente é exatamente você ter duplicidade de esforços. É que, às vezes, por essas pessoas aqui não estarem, às vezes, em contato, elas vão fazer coisas em duplicidade, tá? Então, isso aqui está errado. Errado, gabarito, questão errada. Principalmente essa aqui mata a questão com certeza absoluta. Vamos lá, para a próxima. Entre características das organizações formais modernas destacam-se a... Pessoal, isso aqui tem no livro lá do Maximiano, e ele fala quais são as características de uma organização formal moderna. Você tem a divisão do trabalho. Então, vou botar aqui, ó, peraí. Divisão do trabalho. Você tem a especialização. Você tem a hierarquia. Você tem a distribuição de autoridade da responsabilidade. Então, vou botar só autoridade e responsabilidade. E você tem racionalismo. Vou botar aqui, racionalismo. Tá? Então, isso é o que o Maximiano falava que você tinha das características das organizações formais modernas. Então, vamos lá. Primeira letra A aqui, a gente já... Resistência à mudança não é uma característica. Individualismo também não. Relação de antagonismo também não. Tá tudo errado. Que flexibilidade nessas atribuições e responsabilidades não é o caso. Racionalismo, beleza. Amplitude administrativa também não. Relação de coesão, não. Especialização, ok. Colaboração espontânea, não. Divisão do trabalho, beleza. Especialização também, mas regras implícitas, não. Então, só sobrou letra E, que é o nosso gabarito, pessoal. Gabarito, letra E. Vamos para a próxima. A opção pela departamentalização acarreta aumento do número de órgãos especializados no mesmo nível hierárquico, no âmbito das organizações e, em consequência disso, ocorre um crescimento horizontal do organograma da organização em questão. Pessoal, tá certo, ou seja, a opção pela departamentalização significa de você criar departamentos, né? Então, o que acaba acontecendo? No mesmo nível hierárquico. Então, quando você cria um outro departamento, o que acontece com a organização? Teve um crescimento horizontal do organograma. É isso, tá? Não tem nada demais. Então, gabarito aqui, letra, quer dizer, questão certa. Mais uma. Os sistemas organizacionais das empresas mecanicistas são apropriados a situações de mercado dinâmicas, com forte concorrência e variação tecnológica. Pessoal, vem para mim aqui. Isso aqui é uma definição que divide as organizações em mecanicistas e orgânicas. As mecanicistas, gente, pensa numa máquina, né? Você é mais rígido, digamos assim, é mais difícil de você mexer naquilo ali, de alterar. A gente compara a organização mecanicista com uma organização burocrática, mais rígida, mais, digamos assim, com menos flexibilidade. Já a orgânica, pensa no nosso corpo. Muito mais fácil eu mexer alguma coisa aqui do que eu mudar uma engrenagem, né? Então, nosso corpo é mais flexível, é mais adaptável. Então, volta para cá, a questão obviamente está errada, né?
porque empresas mecanicistas não são apropriadas à situação de mercado dinâmicas. Aqui seriam as orgânicas, por isso gabarito questão errada. Errada. A organização que, para seu funcionamento, cria departamentos de marketing, finanças e gestão de pessoas, adota o critério de departamentalização funcional. Questão tranquila, sem muito problema aqui. Já falamos várias vezes de departamentalização. Departamentalização funcional. A estrutura matricial prejudica a coordenação porque dificulta a comunicação e diminui a flexibilidade. Pessoal, uma estrutura matricial é uma estrutura que junta duas numa só. Você tem, de um lado, uma estrutura perene, constante, que normalmente a gente fala que é uma funcional, né? E junto dela, uma outra estrutura temporária, por projetos. Então você tem aqui projeto A, projeto B, projeto C. E aqui, por exemplo, setor de RH, de marketing, de finanças e por aí vai. E aí você vai alocando em cada projeto os profissionais. E, obviamente, quando o projeto acaba, esse profissional pode ser alocado a outros projetos, ou seja, ela é mais flexível. Então, ela não diminui a flexibilidade, ela é mais flexível e ela melhora a comunicação entre as pessoas da organização, porque ela força as pessoas a trabalharem juntas. Então, você pega para um projeto, pega um cara da área de RH, pega outro da área de finanças, pega outro da área de produção, e essas pessoas trabalham juntas durante um tempo. Obviamente, isso vai melhorar a coordenação, elas entenderem um o problema das outras. Então, isso facilita a comunicação e não dificulta. Por isso, o gabarito é questão errada. Mais uma. A departamentalização, que se baseia nas atividades temporárias desenvolvidas por uma organização, é denominada departamentalização por projeto. Se eu estou falando em atividade temporária, gente, o que é atividade temporária? Um projeto. Né? Não é um processo. Processo, ele não trata de atividades temporárias. Gabarito, questão errada. A localização da autoridade de decisão gerencial próxima dos níveis hierárquicos do topo é um princípio da centralização de estruturas organizacionais. Perfeito, pessoal. A centralização da decisão no topo é centralização. Gabarito, questão certa. Também já vimos isso, não vou alongar. Pessoas agrupadas em departamentos com base em produto comum, programa ou região geográfica é exemplo de departamentalização por abordagem matricial. Isso aqui é o cara que fumou a droguinha que não estava funcionando bem, né? E tá tudo errado, né? Então, pessoas agrupadas em departamentos com base em produto, programa ou região geográfica, ou seja, misturou todos os critérios ali de departamentalização. E aí fala de abordagem matricial, que não é nem um exemplo de departamentalização, um tipo de estrutura. Então, tá tudo errado. Volta aqui. Vamos lá, gabarito, questão errada. Gabarito, questão errada. E é isso aí. Deixa eu voltar aqui para mim.